データリがobscuro. Bem, este relato não aconteceu comigo, mas ocorreu com a mãe de um amigo que me autorizou a contar, contanto que eu não revelasse seu nome e nem o dos envolvidos, mas a cidade ela permitiu. Este relato ocorreu em 1987 na cidade de Lages, no oeste catarinense. Ele conta que sua mãe acabara de ganhar seu primeiro filho. O pai dele trabalhava na época como caminhoneiro e costumava viajar e ficar até semanas fora de casa. Como a mãe dele fazia poucos dias que havia dado à luz, ele resolveu levar a esposa para a casa da sogra, para que esta não ficasse sozinha com um bebê pequeno. Na segunda noite, a mãe desse meu amigo acordou por volta das 2 da manhã e foi até a cozinha verificar pela janela porque a cachorra que tinha estava latindo tanto. Contava ela que chovia e fazia muito frio. A casa era uma daquelas casas com porão, mas o porão era aberto embaixo. As pessoas o usavam para guardar lenha e ferramentas. Então a casa ficava suspensa sobre uma espécie de alicerce. Mas embaixo da casa entrava um homem agachado tranquilamente. Apesar de bem fechada, a residência era toda de madeira. Então, quando ela olhou pela janela, viu 2 olhos amarelos brilhantes. Conta ela que neste momento o bicho se ergueu e partiu correndo em direção à casa. Começou a correr, dando volta embaixo daquele porão de madeira enlouquecido. A sogra dela acordou com os barulhos, se aproximou dela e disse: "Fulana, vai para o meu quarto, pega o seu filho no colo e não deixe que ele chore, porque isso é um lobisomem." A pobre mulher não falou uma palavra, correu até o quarto e fez exatamente o que a sogra mandou. Ela conta que o animal parecia que tentava erguer o assoalho com suas próprias costas. Grunhia, urrava, roncava, arranhava. Isso durou horas, praticamente até perto de amanhecer. Meu amigo conta que foi uma noite de terror nunca esquecida. A besta com certeza queria o bebê. No outro dia, mal amanheceu, a sogra disse: "Você vai ter que voltar para sua casa. Aqui você não pode ficar até que essa criança seja batizada. Voltamos juntas para sua casa e fico com você até o marido chegar." E assim foi feito. Quando o pai do meu amigo voltou, contaram tudo. Só que essa história tem uma particularidade. Depois que as duas saíram de casa, esta permaneceu fechada por um mês. E os vizinhos relataram que uma certa autoridade da cidade, que ocupava um cargo relevante e importante na cidade, foi, por diversas vezes, perguntar onde estava a senhora e se os vizinhos não sabiam quando ela ia voltar e para onde ela havia ido. O que deixou os vizinhos intrigados por que tanta insistência. Uma pessoa importante, preocupada com uma simples moradora, se não havia nenhum vínculo entre elas. Detalhe: a tal pessoa era uma mulher. A dúvida compartilho com vocês. Este fato é real e aconteceu nesta cidade, na cidade de Lages. Boa noite e obrigado por compartilhar este relato. Essa história se passou quando eu tinha 8 anos. Agora eu tenho 28 e tenho 3 filhos. Aconteceu na cidade onde eu nasci, Sarandi, no Rio Grande do Sul. A casa onde morávamos sempre me pareceu estranha. O terreno parecia ser quase estéril. Só um capim ralinho crescia no quintal e em volta da casa. Mas nenhum tipo de planta, nada de flores, árvores, legumes, grama, nada. Só aquele capim ralinho e rasteiro. Eu sempre achei
que aquele terreno era amaldiçoado. Parecia um pedaço da terra esquecida por Deus. Mas meus pais sempre falaram que não, que a terra ali simplesmente não era fértil, que depois de muito usada já não servia para mais nada. Mas eu sentia que não era isso, que tinha algo mais por trás. Durante a minha infância, lá várias coisas aconteceram comigo, coisas estranhas, mas agora eu vou contar somente a primeira delas. Era uma noite fria e normal de outono, frio bastante para te deixar dentro de casa, enrolado em cobertor. E era exatamente o que eu estava fazendo. Como eu não tinha muita coisa para fazer, eu resolvi fazer a minha lição de casa, para poder brincar mais tarde. O meu quarto era no segundo andar da casa. A minha cama estava alinhada com a parede, e tinha uma janela ao pé dela, e outra na parede oposta à minha cama. Lá fora estava muito escuro, mas do lado de dentro estava quente e confortável. Eu estava deitado na cama, e de vez em quando eu levantava a cabeça e olhava pela janela ao pé da minha cama. Eu ficava olhando a noite escura lá fora, sem motivo nenhum. Era apenas uma coisa que eu gostava de fazer. E essa foi a última vez que eu fiz isso nessa casa. Enquanto eu estava deitado na minha cama, de repente, eu senti um frio tomar conta do meu quarto. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. O meu sangue parecia que tinha gelado e que agora se arrastava pelo meu corpo. O meu coração estava disparado e eu estava começando a sentir um pânico tomar conta de mim e não sabia o porquê. Eu senti como se alguma coisa estivesse me puxando para a minha direita, como se fosse um imã gigante. Eu virei a minha cabeça para a direita e olhei para a janela do outro lado do quarto e vi algo que me assombraria pelo resto da minha vida. Sentado, com as pernas cruzadas do lado de fora da minha janela, na jardineira que tinha do lado de fora, estava a criatura mais horrenda que eu já vi na minha vida toda. Ela tinha cerca de uns 80 centímetros. A pele dele era muito branca, como se nunca tivesse visto o sol. E de tão magro que era, dava para ver o formato dos ossos sob a pele. Ele estava vestido com um pano que parecia aquelas togas romanas, só que estava meia suja. A cabeça dessa criatura era grande demais para o seu corpo e era completamente careca. Os seus olhos eram grandes e negros. Eles pareciam enxergar a minha alma. Ele abriu a boca e sorriu. Um sorriso que parecia ser feito de pesadelo. Um sorriso que me atormentaria por muitos anos. Os seus caninos eram grandes, como o de um cachorro, grandes e ameaçadores. Os seus outros dentes eram pequenos, e alguns pareciam estar quebrados. Eu fiquei olhando aquela boca macabra, enquanto fios de baba escorriam pelos seus caninos, passavam pelo seu queixo e caíam na sua toga. Ele então levantou a mão na minha direção. A sua mão só tinha 4 dedos. Um parecia ter sido arrancado. Desses 4 dedos, somente 2 tinham unha. Um era uma unha preta e quebrada. Alguma substância escura estava escorrendo pelos seus dedos e pela sua mão. Uma gosma preta. Eu queria gritar, eu queria correr, mas eu estava presa no lugar. Presa por aqueles olhos negros. Eu não conseguia respirar. Eu sentia como se a minha cabeça estivesse sendo esmagada e minha alma estivesse sendo rasgada. O sorriso dele aumentou e ele abriu mais a boca. Ele continuou olhando para mim, como se ele me conhecesse, como se ele estivesse esperando por mim. Então ele levantou a sua outra mão, essa com somente 3 dedos. Os outros 2 também pareciam ter sido arrancados. Parecia que em poucos segundos ele estaria dentro do meu quarto comigo, e não lá fora me olhando. Todos os traços de razão sumiram, e a minha mente acordou.
Eu ainda não sei como eu fiz isso, mas eu consegui me desfazer do olhar dele e pular da cama e sair correndo pela porta do meu quarto, gritando com cada centímetro da minha garganta. Eu podia sentir ele me atraindo, podia sentir aqueles olhos penetrantes me olhando por trás, enquanto eu corria pelo corredor até a minha mãe. É claro, quando ela e meu pai e meus irmãos mais novos voltaram, ele não estava mais lá. Mas eles sabiam que eu tinha visto alguma coisa e não tentaram me convencer de que era minha imaginação. Eles me acalmaram e trancaram as janelas do meu quarto, fecharam as persianas e as cortinas. Eu não consegui dormir lá naquela noite. Naquele quarto, fiquei sem dormir por mais de um ano. Toda a minha família, mãe, pai, irmão e minha irmã ouviram o que eu falei que tinha acontecido. O meu irmão até hoje lembra quando entrou no quarto com os meus pais. O monstro era uma história que nós não contávamos muito. Sempre trazia medo a todos quando alguém falava dela. Os meus pais nunca falaram disso com alguém. Enquanto eu crescia, eu tentei enfrentar o meu medo de dormir naquele quarto, mas eu nunca mais dormi com as costas viradas para a janela. Mas nunca mesmo. 18 anos depois, eu me mudei para Poá com a minha própria família e finalmente encontrei paz. Mas eu nunca vou esquecer aquela criatura. Eu nunca durmo ou sento com as costas para uma janela. E nunca esquecerei uma coisa que eu ouvi ele dizer dentro da minha cabeça enquanto eu corria para fora do meu quarto naquela fria noite de outono. Algum dia eu vou voltar. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.